Olá, um bom dia e a paz do Senhor para todos indistintamente. Neste dia, eu quero ler um texto com vocês deste dia 5 de fevereiro, domingo 5 de fevereiro de 2023. Apenas dois versículos, ou melhor, um versículo que se encontra no livro de João, no capítulo 1, o versículo 45, que é quando Jesus está formando o seu ministério. Diz assim: Filipe achou Natanael e disse-lhe. O que é que Filipe disse? Havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazareno, filho de Davi. Aí no capítulo a seguir, no segundo capítulo 46, Natanael diz: E disse-lhe Natanael: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: Vem e vê. O que é que queremos, irmãos? O que é que vamos falar em poucos minutos? É que devemos ter sabedoria em até todo tempo, mas para saber utilizar talvez a palavra correta na hora correta. A palavra ela é como um remédio. Ela pode curar também. O mesmo remédio que cura é o que mata. O mesmo remédio que cura é o que mata. Dependendo da dose, como é dado. Então estava ali Filipe tentando evangelizar a Natanael e dizendo: Olha, nós achamos. E Natanael questiona por ser Nazaré uma cidade pobre. E diz: Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe poderia ter ali perdido muito tempo com Natanael, tentando justificar que Jesus era o Cristo. Filipe não fez isso. Filipe fez o que fizera Davi. Tu lembra do que aconteceu com Davi? Que aquilo já era propósito de Deus. A Bíblia diz que quando os filhos de Israel foram para a guerra, aquela história dos filisteus e do grande Golias, o pai de Davi, que Davi era pequeno, nem para a guerra prestava. Não, deixa isso aí, sou menino, não serve para nada. Mas um dia o pai disse: vai levar um presente para o rei, uns queijos, presente para o rei, e ver como é que está a guerra. E Davi foi. Quando Davi chega no local, que vê o Golias desafiando, Davi fica indignado com aquela história. Né? Fica indignado por aquela história. E pergunta: o que é que o rei vai fazer com aquele que venceu Golias? E o irmão de Davi, enciumado, disse: De onde tu vieste? Daquelas poucas ovelhas no deserto para nos espiar. E Davi fica indignado e Davi diz: Porventura não é para ficar? E a Bíblia diz assim: E Davi desviou dele. Davi não questionou. Às vezes a nossa vitória, ou na maioria das vezes a nossa vitória, está no não questionamento. Não está em perder tempo se justificando. Natanael não perdeu tempo, mas convidou-o a ver. Vem e vê. E para a surpresa de Natanael, quando ele se aproxima de Jesus, Jesus diz assim: Eis aí um israelita, um verdadeiro israelita a quem não há dolo. Dolo é engano. Jesus disse que Natanael era um homem que não havia engano no seu coração. O que ele pensava, ele falava. E às vezes, irmãos, nós temos hoje grandes dificuldades de conviver com pessoas sinceras. As pessoas são sinceras e as outras se ofendem com a maior facilidade. Estão acostumados com a bajulação, com a mentira, mas não estão acostumados com a sinceridade. E Deus disse, apesar daquela resposta de Natanael para Filipe,
e pode vir alguma coisa boa de Natanael, Jesus disse que aquilo era sincero. Jesus disse, eis aí um israelita, um verdadeiro israelita, quem não adoro. E Natanael fica assustado e diz, tu és o Messias, o Filho de Deus? Aí Jesus faz outra revelação, que não é o caso que eu vou me deter. Jesus faz uma revelação que é um segredo de Estado, já falei disso várias vezes. E Jesus diz assim, olha, Natanael, antes que Filipe te achasse, te vi eu, tu estando debaixo da figueira. Então, mas não é isso que eu quero. O que eu quero falar agora, o que eu estou falando, é para não perca tempos com discussões que não levam a lugar nenhum. Não perca tempo. Não perca tempo tentando, convencer uma pessoa que já está degenerada. Um degenerado já está dizendo que ele está degenerado, ele tem um desvio de conduta profundo e não há quem os convença. Neste caso, você está perdendo o seu tempo e perdendo feio. Então não perca o seu tempo com pessoas que não vai te levar a lugar nenhum e nem você vai conseguir mudar a opinião dela. Já tem a opinião formada. Já tem uma ideia fixada, impregnada, que ninguém consegue mudar. Mas veja a resposta de Filipe, vem e vê. Então, irmão, devemos fazer como Filipe. Não percamos tempo. Falemos a verdade que tem que ser falada. Mostremos tudo aquilo que tem que ser mostrado. Mas, espiritualmente falando, quem convence o homem é o Espírito Santo do Senhor. A mensagem do homem de Deus e da mulher de Deus, a obrigatoriedade, observa o que Jesus diz, lá no livro de João, no capítulo 15, versículo 16. Não foste vós que me escolheste, mas eu que vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades de fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo quanto pedir a meu Pai em meu nome ele vos conceda. Jesus nos chamou para pregar o Evangelho, para mostrar que existe o caminho certo e o caminho errado. A decisão de trilhar não é sua. A decisão de trilhar não é minha. Quem convence o homem não somos nós. Nós não temos nenhum poder de convencimento. Se não for pelo Espírito Santo de Deus que convence o homem, em vão estaremos falando. Então pense nisso. Não perca tempos com discussões que não vai te levar a lugar nenhum. Faça como Davi. Desvie dos problemas. Faça como Natanael. Venha ver. Mas não gaste o seu precioso tempo com alguém que não quer ser ajudado.